You're reading a magazine, you come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. You show it to your husband. He likes it so much, he hangs it on your bedroom wall. I wouldn't let him. Why not? I should be enough for him. One more question. You're watching a stage play. A banquet is in progress. The guests are enjoying an appetizer of raw oysters. The entree consists of boiled dog. Bom, a gente acabou de ver aí a cena do filme Blade Runner, né, do filme de 82, primeira versão, recentemente foi lançado, né, o Blade Runner, a continuação dele, né, 2049, foi dirigido pelo Ridley Scott, o diretor, e essa cena a gente vê justamente ali o personagem do caçador, né, de androides ali, interpretado por Harrison Ford, entrevistando a Rachel para saber se ela é uma replicante. Ele está investigando uma série de coisas, né? Tem um ar bastante noir no filme, né? Noir. E aí, o que é interessante aí para vocês é que é uma cena, inclusive, que foi inspirada ali no jogo da imitação, né? No teste de Turing. E o que o Blade Runner coloca, né, foi baseado num livro que é esse daqui, do Philip K. Dick, né? Se os androides sonham com ovelhas elétricas, esse é o livro, né, que baseou a história do Blade Runner, mas ele é um pouco tecnófobo, né? São histórias em que a tecnologia deu errado, né? Ou a informática, o computador deu bastante errado. Né, o estilo que o Ridley Scott traz para o filme é um estilo que a gente pode falar que é um cyberpunk. Bom, isso não tinha sido criado lá, né? Assim, tem outras histórias cyberpunk em que os autores vão trabalhar justamente essa noção de que essa tecnologia, essa informática, vai ser usada por governos para monitorar os seus cidadãos, né? Enfim, cidadãs. E aí o interessante é que essa estética que ele traz para o filme, né, que é essa pouca iluminação, que é essa cidade subterrânea, que é essa cidade escura, tudo acontece à noite, né, está presente em diversos outros filmes que acho que vocês já assistiram, né, o Vigilante do Amanhã, enfim, né, isso tudo tem inspiração nesse movimento cyberpunk. E eu trago aqui o cyberpunk para a gente comentar justamente como outro momento, como a gente falou lá do steampunk, né, do momento da era industrial. Também tinha um pouco dessa percepção, né? E aqui esse outro livro, Neuromancer, do William Gibson, lançado em 84, né, que tá em uma edição especial de 30 anos, mas esse livro aqui, Neuromancer, ele vai colocar um termo chamado, muito importante para a gente, né, chamado ciberespaço. Vai ser aqui que vai aparecer o termo ciberespaço, como um espaço de dados, né? E é muito legal depois a gente começar a pensar o ciberespaço, a gente vai ter mais momentos, né, cyberpunk, ciberespaço, até cair na cibercultura, mas olha essa outra propaganda lançada em 84, né? Essa propaganda toma inspiração do movimento cyberpunk, da estética cyberpunk, foi dirigido pelo mesmo diretor de Blade Runner, o Ridley Scott, e foi lançada aí no ano em que tem todo o imaginário de 1984, né, baseado lá no livro do George Orwell, em que vai ser uma sociedade de ultravigilância. O que a propaganda da Apple faz ao lançar isso em 1984, em janeiro de 1984, é justamente reverter esse processo, né? Na verdade, ela se refere que faz uma menção aí a esses homens de cinza, né, que estão indo. A Apple é representada por uma mulher correndo, uma mulher atlética correndo, que vai em direção a uma tela bem orwelliana, né, bem Orwell, bem 1984, de George Orwell, e lança aí um martelo e quebra, né, tirando da hipnose todo mundo ali. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification
resolve with one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. E esse cinza ali representaria justamente a IBM, né, que seria uma representante da informática dentro desse contexto da opressão. E a Apple, como essa nova empresa colorida que nasceria, seria justamente essa libertadora dessa opressão. E o livro, né, do Steven Johnson, ele vai navegando ao longo do capítulo, falando justamente que a informática até então era uma coisa assim, para de fato, né, sem essa interface gráfica, para uma coisa de homens vestidos de preto, né, que são os programadores ou as programadoras ali. Mas até então, inclusive nesse momento, década de 80, né, um pouquinho antes ali, a informática era muito masculina, né? Se a gente teve as programadoras lá no começo, agora ela passou a ser engenheirada, né? Passou a ser muito masculina. E aí a Apple traz, né, junto com o movimento da computação pessoal comercial, traz um colorido, traz interface, né, uma bem-humorada, uma interface ali que remete a jovens mais criativos, né, essa geração mais ligada à contracultura, né, com a qual até mesmo Bill Gates e o Steve Jobs tentam se associar. Obviamente, essas metáforas que estavam sendo criadas, como da desktop, da escrivaninha, dos ícones, recebia muitas críticas, né? Para muitos informáticos aquilo era coisa de criança, parecia brincadeira, apontar e clicar, era uma coisa muito fácil. Não era algo masculino, né? Olha a masculinidade frágil aí. Não era algo adulto, né? Então, obviamente, teve muita resistência à interface gráfica, tal como a gente viu aí nessas últimas aulas, né? E tinha alguns princípios muito interessantes, assim. Por exemplo, tem um conceito muito legal que eu vou colocar aqui, que é what you see is what you get, é tipo, o que você vê é o que você tem, que é justamente dessa relação do design de interface, que quando a gente está mexendo, se eu arrasto, se eu solto o arquivo na lixeira, eu tenho um equivalente daquilo no mundo digital, né? Então, as ações de arrastar, de mover, ele tudo tem equivalentes, né? Então, a interface ela tenta se mostrar de uma forma muito equivalente às ações normais, né? As ações são correspondentes. Na página 45, né, do Steven Johnson, ele vai falar justamente que essa combinação de menus e ícones, esses arrastar, essas novas práticas na frente da informática, vai criar uma nova linguagem, né? Uma linguagem que não tem o verbo é a própria ação, né? O próprio que eu faço com isso, né? E isso é interessante vocês lembrarem e pensar que por trás disso, desses comandos que a gente faz e dessas ações que a gente faz por computador, a gente está trabalhando com linguagem. O autor vai lembrar também de uma interface, um lançamento ali foi feito pela Microsoft, chamado Magic Cap, que é uma metáfora desktop realmente levada até as últimas consequências, porque assim, foi um ambiente ali modelado, né? Tem uma metáfora da sala, uma metáfora da casa, né? Dos ambientes da casa e da própria cidade. Ali ele fala que os programadores se viram como decoradores de ambiente, né? E que essa hipermetáfora, ou seja, representar a escrivaninha como escrivaninha real, não teve muito sucesso, né? E aí ele vai refletir por quê, né? Porque uma boa metáfora não é aquela que imita, né? Mas é que empresta significado de outra. Então a página 47 é quando ele fala isso, né? Por exemplo, a metáfora das janelas sobreponíveis, né? De usar a ideia de janela, ela não tem equivalente do mundo real, mas ela funciona justamente por isso, assim. A gente não pode sobrepor as janelas da cozinha uma em cima da outra, mas na informática, trazendo essa ideia de janela, a gente consegue, porque não deve ser uma metáfora fidedigna, né? Então, né, eu acho que é muito legal quando o autor chega nessa parte do livro, porque a gente fica pensando aí nos desafios que o design de interface teve que levar em consideração para projetar esses ambientes, né? E uma outra coisa depois que ele vai comentando é quando surge a internet, em que aí as interfaces vão juntando pessoas aí que
que não se conheciam, né? Uma espécie de praças, né? Que você faz os encontros. Ele cita um software chamado The Palace, que é como se fosse um Second Life, né? Uma esfera ali, tem um chat global e você consegue ter uma representação do espaço e você consegue interagir com outros, né? Ele também traz uma ideia interessante, né? Que é o próprio termo sugere, que é o surfar na internet, né? Navegar na internet. Que a gente dá uma noção muito de que a gente está sempre na superfície da informação, né, navegando pelas interfaces e pelos sites. E ele vai pensar também esse outro tipo de experiência de interface que a gente tem, que é talvez uma mais imersiva. E ele vai dar os exemplos ali dos jogos Doom, Quake, em que a gente tem um certo prazer de navegação por esses ambientes 3D, né, de ocupar um espaço. Ou seja, é um ciberespaço representado, né, no computador. Ele vai refletir sobre isso, inclusive da náusea, né, que a gente tem ao jogar e ficar visualizando esses pequenos mundos, né? E essa possibilidade de partilhar o mundo com outros jogadores, como a gente vê talvez no Counter-Strike, né, no jogo CS. Então aí ele vai falar, né, que aí a interface ela começa a se tornar mais um espaço como um conteúdo, né, e não só como um contexto. Então assim, a experiência de navegar e de estar habitando um espaço da interface é a experiência primeira, né, principal. E aí eu me lembro, acho que só para finalizar, um pouco dessa transição, né, dessas interfaces 2D para 3D. Eu me lembro muito, eu com um portador de Nintendo ali, jogava muito Mario, né? Mario World. E eu me lembro muito da transição para o Mario 64 do Nintendo, né? Do novo Nintendo. E da minha surpresa de poder direcionar o Mario para todos os lados, né? Obviamente, de explorar o ambiente, né? E até então, o Mario, eu navegava com ele somente em uma direção, né? Do lado esquerdo ou do lado direito, para cima ou para baixo. Mas com o Mario 64 eu podia explorar todo o ambiente, né? Então é interessante como essas novas interfaces deram isso. Mas que segundo o autor, talvez na experiência cotidiana da interface, né, de lidar, de fazer as tarefas, de fazer as atividades, isso não funcionaria, justamente porque tem uma série de questões de atenção, né, e que aí a interface, a metáfora desktop, ele continua bastante forte, bastante vigente ainda hoje na informática, principalmente para realizar atividades. Vamos seguir então com essas reflexões do design de interface para a próxima aula.